Fomos eliminados para a gigantesca Noruega. O que tu achou desse jogo aí, pra gente começar? Não é surpresa nenhuma para quem acompanha futebol. Eu tô querendo reunir, inclusive, os meus artigos dos últimos 16 anos sobre a decadência do futebol brasileiro. Tenho vários. Tava relendo hoje, inclusive, aqueles lá, principalmente de 2010, 2011. Eu escrevi, teve uma hora que o Barcelona... acho que foi o momento que o Barcelona ganhou a Champions. Eu escrevi um artigo, o Brasil à luz do Barcelona. Aí teve também quando o Barcelona... aí o Barcelona foi para a final do Mundial contra o Santos do Neymar, ganhou de 4-0, foi uma aula de futebol. E aí eu escrevi um artigo também, usando até uma analogia com palmadas e tal, como se o Barcelona fosse os adultos, o Santos aquele time dos meninos da Vila Belmiro e tal, e tomaram umas palmadas ali bastante merecidas, nesse sentido, sem violência, né, de analogia. E fui destrinchando as causas disso ao longo de vários episódios, inclusive a derrota do meu Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, agora mais recentemente, e principalmente no 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa de 2014. Tem um artigo meu quando eu era colunista da Veja, que foi não Galvão, respondendo a uma frase do Galvão. Esse jogo não tem que ser esquecido, tem que ser lembrado, tem que ser compreendido, porque é como chegamos até ali, né? E o que precisamos fazer para tirar o país dali. Então já tem toda uma análise, até da formação de base, por exemplo, que o Brasil não forma jogadores completos, né? Você tem toda uma cultura nas divisões de base que precisa ser alterada. Então você... Assim? O que tu quer dizer com isso? O que quer dizer que... E você vê hoje na seleção brasileira que faltam jogadores mais completos. Então o jogador vai sendo adaptado na posição, mas não por um fator predominante que ele tenha uma característica, mas dentro de uma formação de jogador completo. É como se ele já fosse sendo formado, mutilado. O cara vai ser formado para ser lateral direito, o cara vai ser formado para ser zagueiro, o cara vai ser formado para ser volante, para ser meia, para ser ponta. Ele não vai ser formado para ser jogador de futebol. Ele tem que dominar aqueles fundamentos, ele tem que ter a cognição desenvolvida para entender, por exemplo, de cobertura. Então, no futebol, para quem joga bola e sabe, quando você está defendendo, a vantagem é de quem vem de frente. O cara vem de frente com a bola, se ele for driblar você, se ele for passar por você, você tem que virar. E tal. Por isso que muitas vezes a gente já marca de lado, né, no futebol, que é para você estar preparado para correr para trás. Mas um jogador que é muito preciso, que é muito habilidoso, que é muito rápido, ele bota, como o Ronaldo era, tinha uma dificuldade imensa dos zagueiros acompanharem o Ronaldo. Então você marca ele, e se você tiver que dar o bote, etc., ele precisa ter um outro atrás. Eventualmente o cara está num outro jogador, mas ele vai sair ele vai fechar um pouco aquele espaço para ter uma cobertura. E esse tipo de noção não é muito desenvolvido nas categorias de base no futebol. E quando a gente vê aquele time do Barcelona, do tic-tac, quando a gente vê o Chelsea mais recente, quando a gente vê algumas seleções que ganharam os títulos mundiais recentemente, você vê o time inteiro atacando, o time inteiro defendendo. São jogadores que dominam o domínio de bola, eles erram muito poucos passes, sabe? E na seleção brasileira você tem muitas deficiências há muitas Copas do Mundo, né? Então o Brasil ganhou 2002 e depois, cadê o cérebro criativo do meio campo depois do Rivaldo, por exemplo? Eu acho que até tinha algumas críticas ao Rivaldo, mas eu sempre reconheci que era um cérebro criativo no meio campo, um cara que chuta bem, um cara que sabe lançar e tal, um cara que vem de uma tradição de Gerson, de Rivelino, etc. Por mais que você possa ter preferências, mas você tem aquela figura ali. Nessa seleção não tem. Você tem o Bruno Guimarães, que ajudou bastante nos primeiros jogos, perdeu o pênalti agora, mas que tem uma certa criatividade, às vezes dá uma enfiada, às vezes dá um lançamento, e que já é um cara que está nessa formação do futebol europeu de ser mais completo, sabe marcar, sabe voltar, sabe preencher o espaço, mas não é aquele craque cérebro que desequilibra, que vai ter aquela inventividade na hora de furar uma retranca maravilhosa, principalmente quando ela é bem formada, como as melhores seleções. Então o Brasil nas últimas Copas, o que acontece? O Brasil ganha das seleções ruins. Chega numa seleção grande, tem muita dificuldade de furar uma retranca, porque também não faz triangulação. A movimentação no ataque... Então a Noruega isso. Não é grande também, né? Não a Noruega cresceu. Ela não tem uma zaga boa. A zaga da Noruega é ruim, tanto que fez 2 pênaltis na seleção brasileira. Só que o Haaland é um atacante excepcional, um atacante excelente, é um cara muito preciso. Você não pode dar meio espaço para ele.
E isso, cara, isso vem desde pelada, né? Como a gente chama no Rio, né? No futebol, no São Paulo chama de racha, né? Futebol amador. É que muita gente não entende, cara, que pro jogador bom, você não pode dar meio espaço. Você tem que estar grudado nele, grudado entre ele e o gol, mas sentindo, né? Você tem que estar grudado no corpo dele de alguma maneira pra você sentir pra onde ele tá indo. O segundo gol do Haaland, ele recebe a bola parado, olha parado, exato, ajeita parado, chuta, exato, e ninguém chega. E se você vira ali aqueles vídeos que estão até circulando nas redes sociais, com esses trechos e tal, ele meio que se faz de morto ali, ele vai andando, fingindo que não tá muito atento à jogada e tal. De repente, cara, aliás, eu tô falando dos dois, né? Nos dois. Mas principalmente no primeiro, né? Que foi o gol de cabeça. De repente ele dá um pique, cara. E o que acontece? Gabriel Magalhães não tava marcando em cima dele, não tava grudado nele. A bola alta na área, quem joga futebol sabe, ela é difícil. Se ela vier perfeita, cara. Porque às vezes você tá marcando o cara grudado nele, um gol atrás de você, e você vai subir com o cara, mesmo grudado nele, mesmo atrapalhando ele. Mas se vem um cruzamento que vem na parte da cabeça do cara, você às vezes não consegue alcançar no salto. Então tem duas coisas, anterior e posterior. Que é uma, não pode deixar cruzar. Principalmente quando o time adversário tem um cara alto e muito preciso na finalização. Então, a seleção brasileira deixou cruzar, deu espaço. O Endrick, se você vir o vídeo, ele voltou para ajudar na marcação, mas aí ele foi dar um bote de perna esquerda na lateral direita, aí o cara botou para frente e já conseguiu um espaço. Aí o Danilo ficou longe do cara, foi meio que recuando, o que aconteceu em vários momentos da seleção brasileira. E recuando, isso, cara, desde o gol do Marrocos, o empate de 1-1 na estreia, que deixaram o Brahim Dias, que é o cérebro do time do Marrocos, que ele vai enfrentar a França. Olha onde chegou o Marrocos. É o cérebro, não pode ter espaço. Tinha 4 brasileiros olhando com a maior tranquilidade e tal. Roubaram a bola, né? O Paquetá errou um domínio e tal. O cara tocou pro meio pro Brahim, mas já tem que ter gente no Brahim Dias. Aí o cara já tem a visão de jogo lá na frente, meteu pro Saibari, no meio da zaga brasileira, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que também não estavam acompanhando, estavam distantes. E ele chutou na saída do goleiro, cara, preciso, cara, artilheiro aí, fez vários gols na Copa do Mundo. Os caras são mal treinados na seleção brasileira ou são ruins? Aí, não, então, cara, Porque isso é vacilo de jogador ruim. É um pouco dos dois, cara. E tem o fator personalidade, né? Tem aquele medo na hora de enfrentar um mata-mata contra adversários bons, né? Mas contra um eventual atacante muito bom. O medo de marcar, muitas vezes, paralisa um jogador e dá brecha para o adversário. Mas voltando só para concluir, você tem a momento anterior, que é você evitar o cruzamento. E você tem um momento posterior, que é contar com o goleiro. Então, se você não evitou o cruzamento, né, você deu espaço para o cara cruzar, você não pulou junto com o cara, você já diminuiu a possibilidade de você cortar e tal. E o cara ainda é um bom cabeceador que tira do goleiro, e o goleiro não fez nenhum milagre naquele momento, ou não fez uma boa defesa. Bom, você tem os 3 erros, né? Quer dizer, o último às vezes você consegue aliviar e tal, o goleiro não é tão culpado às vezes, né? E a seleção brasileira, cara, parece não ter entendido que estava num mata-mata e não podia ter esse erro.